Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, o lançamento da Plataforma do Bem, Social Retorno. Essa é uma noite muito especial para a nossa equipe, para todos que estão envolvidos nesse projeto. Na verdade, nós gostaríamos de estar num coquetel, em um lugar muito lindo, né? Foi isso que foi sonhado, idealizado desde o início, para recebermos todos os nossos colaboradores, todos aqueles que acreditam também como nós no terceiro setor, no voluntariado, no altruísmo. Mas a pandemia veio, nós tivemos que nos ressignificar, nós tivemos que reorganizar, como todas as organizações, como todos os voluntários, como você que está em casa, dentro do seu trabalho. Então, decidimos fazer uma live para juntos comemorarmos esse dia tão importante, em que a plataforma está aberta ao público, em que o app foi liberado e nós vamos levar a todos o bem através da Social Retorno. Você já quis ajudar o próximo, mas não sabia como fazer isso na prática ou onde deixar sua doação? Muitos de nós estamos confusos, sem saber como ajudar na prática. Mas agora, temos uma novidade espetacular para você. Eu sei que você quer ajudar as pessoas, porque está comprovado pela neurociência que o altruísmo é uma das necessidades básicas do ser humano, como se alimentar ou dormir. Mas para isso, você precisa de uma plataforma que facilite a interação entre você e quem mais precisa da sua ajuda. Então preste bem atenção nessa super novidade. Dia 3 de setembro, nós vamos lançar a Plataforma do Bem, uma plataforma perfeita para conectar quem precisa de ajuda com quem quer ajudar. Agora não temos mais desculpas para construir um mundo melhor. Social Retorno. Está conosco aqui hoje o Dr. Sonis Henrique Rezende, ele que é já conhecido, bastante conhecido no meio do terceiro setor, advogado, mestre em ciências ambientais, né? E que está caminhando com o terceiro setor há muito tempo. Nós temos aqui também hoje o Tércio que é empreendedor, empresário e que é um dos idealizadores da Social Retorno. Nós temos também conosco, através de links hoje, alguns convidados que, ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo, vão estar entrando aí e dando o seu recado para a gente. Eu sou Elisângela Oliveira, sou assistente social, trabalho com o terceiro setor há mais ou menos 2 décadas, né? É ruim falar, né? 2 décadas, porque parece que a gente está falando a idade, mas é porque eu comecei cedo. E a Social Retorno vem, neste momento, para ampliar, para contribuir com o trabalho daqueles que, há muito tempo, ou que estão começando agora, decidiram pelo altruísmo, decidiram pelo voluntariado, decidiram cuidar do outro. Na verdade, a Social Retorno vem para cuidar também de quem cuida, né? Porque nós vamos fazer esse link, nosso trabalho é fazer o link entre a sociedade, o investidor social, o voluntário, as instituições, aqueles que estão na ponta de cá da questão social. Então, vem conosco, vem pertencer. Eu gostaria agora de deixar o Sonis, né, falar um pouco mais sobre ele, e ele vai estar conversando conosco sobre esse altruísmo, sobre o trabalho social no tempo de pandemia, em tempos digitais, não é? Obrigado, Elisângela, obrigado, Tércio, obrigado a todos que estão aí tendo essa possibilidade de iniciar conosco esse sonho. Realmente a plataforma, né, Social Retorno é um sonho que foi construído, né, a muitas mãos, idealizado, e nada mais atual, né, nesse tempo em que a gente tem aí de isolamento, de pandemia, em que cada vez mais a gente se vinculou às distâncias, né, se aproximando com um aparelho, né, com um celular, um smartphone, né, em que tudo agora está na palma da mão. Então, falar em altruísmo em tempos digitais é super atual, super dinâmico. Nós, quando iniciamos aí essa era das redes sociais,
talvez aí de 10 anos para cá, né, num boom nos últimos 5 anos, com a crescente do WhatsApp, agora, né, a rede do momento é o Instagram, e quantas outras redes virão, a gente tem isso muito próximo. E quem vive hoje o terceiro setor, né, como todos nós, a gente entende que estar fora das redes sociais é estar fora do mundo, é não ser visto. Não adianta eu ter mais uma boa sede, um trabalho com criança, com adolescente, com idosos, com famílias, com todo tipo de vulnerabilidade, se eu não apareço. E eu tenho que aparecer através das redes sociais. E, nesse momento, mais ainda. E é bem propício, né, virmos com essa plataforma, com um aplicativo que basta você baixar, né? Estamos hoje, né, no Google, né? E em seguida será lançado também pelo sistema iOS, mas o site já está aberto a todos que querem acessar, e é isso que você bem colocou, Elisângela, é fazer essa ponte. Né? O que é esse altruísmo? É eu querer ajudar, é eu precisar, enquanto entidade, enquanto instituição, enquanto movimento social. Nós temos tantos movimentos que podem não estar legalmente constituídos, com CNPJ, com toda a documentação, mas fazem um trabalho muito, muito interessante. A gente viu essa crescente em que nós tivemos um aumento de desemprego e as pessoas, né, precisavam do básico, e quantos, através das redes sociais, se ajudaram. Né? Nós tivemos vizinhos, nós tivemos demonstrações, por exemplo, de pessoas que eram artistas e que tocavam para os seus vizinhos através dos aplicativos, das lives. Nós tivemos tantas lives acontecendo, né? Então, o quanto nós tivemos os artistas, os nossos sertanejos, né, tão próximos aqui do nosso estado de Goiás, que se prontificaram a doar o seu tempo, fazer os seus shows em prol de arrecadação de alimentos, de recursos, e esses recursos foram distribuídos. Então, é um exemplo, né, interessantíssimo de altruísmo que a gente tem visto nesse momento. E essa é uma crescente. Né? Nós não vamos mais fugir desse ambiente. Né? Cada vez mais nós estamos conectados e estamos próximos. Né? O celular, hoje, ele encurtou distâncias. Às vezes, a gente vê em momentos em que a gente está aqui próximo e cada um no seu celular. Mas a gente está conectado, nós estamos ligados. Então, que a gente continue através da possibilidade de ajudar. E se eu sou uma entidade, uma organização social, e quero, né, e preciso de apoio, preciso de voluntários, preciso de doações, eu tenho também que fazer parte dessa rede. Eu tenho que estar conectado nas minhas redes sociais, nas minhas mídias. A rede social hoje, inclusive, serve de transparência, né? Dar a transparência, né, daquilo em que eu faço, daquilo em que eu recebi, né, uma forma de agradecimento e de reconhecimento, mostrar realmente que o que eu recebo de doação, eu aplico, né, com o meu público, seja ele qual for. Então, é realmente esse convite que a gente faz a todos, é um convite realmente para todos. Eu posso ser um grande empresário, eu posso ser um microempresário, eu posso ser uma pessoa, um servidor público, eu quero voluntariar, eu quero ajudar de alguma forma, ou eu sou uma organização social, um movimento social. Cabem todos nessa plataforma. Né? Acesse você. Eu sou um servidor público, eu tenho uma vinculação governamental, como que eu posso ajudar? Entra lá, tem espaço para todo mundo. Isso é que engrandece, isso é que brilha os nossos olhos, né, quando a gente conheceu toda essa ideia de poder, né, auxiliar a todos. Quem precisa, quem quer ajudar como voluntário, quem quer doar de alguma forma e quem precisa receber.
É muito bom ouvir os Sones falando desse tempo, desse momento digital, porque na nossa caminhada de alguns anos que a gente já está trabalhando junto no terceiro setor, muita gente que está assistindo a gente já teve, de alguma forma, algum contato com os Sones, principalmente aqueles que atuam nas políticas sobre drogas, né? E agora tudo teve que ser transformado, ressignificado. Eu queria que o Sones falasse um pouquinho para a gente sobre a necessidade das instituições se adaptarem neste momento. Exatamente. A gente viu essa pandemia como uma grande surpresa para todos, e o fato dela, né, do vírus se perpassar pelo ar, pelo toque. Né? Nós, latinos, somos muito... temos aquela necessidade do toque, do abraço, do afeto, do beijo. Então, o fato de a gente não estar próximo, isso interrompeu muitos trabalhos das instituições de modo presencial, tirando aquelas que fazem um trabalho, por exemplo, de acolhimento, de abrigamento, né, como, por exemplo, as ILPIs, né, que são as instituições para idosos, ou as instituições de acolhimento para adolescentes, as comunidades terapêuticas, né, que têm esse trabalho de acolhida 24 horas, as demais tiveram que interromper o seu trabalho, né? Aquelas que tinham um trabalho diário, de contraturno, né? um centro-dia, as escolas, né? As creches filantrópicas, né? Os centros de educação infantil. Então, todos eles interromperam o seu trabalho presencial, mas tiveram que se adaptar, porque esse trabalho ele continuou de forma remota, de forma de atendimento online, né? Tiveram que criar mecanismos de contato, porque essas famílias não perderam as suas necessidades. Nós tivemos, né, agora, recentemente, uma demonstração do aumento do número de violências, né, de violência com a criança e adolescente, violências domésticas. Por quê? Porque as pessoas ficaram dentro de casa. Então, as vulnerabilidades que existiam nos lares, elas ficaram muito mais acentuadas, e as instituições passaram a fazer esse atendimento. Né, a gente tem aí exemplos inúmeros, né, espalhados aí pelo Estado, pelo Brasil, que eu acompanho. A gente brinca, né, que agora a gente tem tanto... a rede social faz essa proximidade que a gente dorme e acorda, a gente está incluído num novo grupo. Né, a cada dia é um novo grupo que nos inclui. Isso esse altruísmo. Né, eu já perdi a conta de quantos grupos eu participo, mas a gente está lá para isso, para poder colaborar. E essas instituições elas continuaram com o seu trabalho de buscar essas necessidades, a questão, por exemplo, das cestas básicas, saber, né, o tipo de importância que isso teve, e essa forma remota veio para mudar, inclusive, essa dinâmica das próprias organizações. Sim, e nesse momento a gente entra como plataforma do bem, complementando naquilo que falta. A nossa proposta é estar trabalhando a captação de recurso, trabalhar a formação e o incentivo ao voluntariado, e ligar as instituições a este mundo digital. Nós temos na plataforma instituições grandes que têm as suas formas de divulgação, mas nós temos também aqueles, e este é um dos detalhes importantes que nós damos preferência na Social Retorno, é que nós vamos trabalhar para potencializar o trabalho do terceiro setor. Empoderar não só quem quer fazer o bem, que vai ter um aplicativo na mão e poder doar, assim, brincando, trocando moedinhas, né, e tudo mais, mas também de empoderar quem está no terceiro setor, precisando da formação. Hoje, graças a Deus, em Goiás, nós temos formação online, né, disponibilizada pelo governo, por fundações. Nós estamos melhor providos do que já estivemos um dia, mas a Social Retorno vem também com essa proposta, e a nossa proposta é que aqueles que têm uma instituição menor estejam nas mídias, porque é um momento, a pandemia vai acabar logo, essa é a esperança de todos nós, mas as coisas não voltarão ao normal que era antes. Elas voltarão a um normal diferente. Não é? E as instituições que estiverem nessa era digital melhor organizadas vão desenvolver um trabalho mais profissionalizado e vão atender com uma qualidade muito maior. Então, quando a gente propõe que esses menores estejam na Social Retorno, nós levamos
a instituição da comunidade onde nós estamos ao mundo, porque não tem fronteiras para a internet. Né? Então, esse é um diferencial de estar, num momento desse, participando de uma plataforma como a Social Retorno. Isso é o grande filão, né, de todo esse processo. É realmente ligar as instituições, seja ela em que formato for, de que público for, a quem pode e quer doar. Então, em qualquer parte do mundo que você estiver, você estará conectado a uma causa social, ou a várias causas sociais. Então, esse é realmente o nosso potencial, o nosso grande diferencial de dar visibilidade a todos que querem, de alguma forma, contribuir. Sônia, muito obrigada. Muito bom ter você conosco. Sempre bom ouvir uma autoridade no assunto. Você quer fazer suas considerações finais? É simplesmente agradecer. Eu acho que esse momento é de celebração e de muito agradecimento, porque o trabalho ele se inicia, né, e nós estamos aqui prontos para isso, né? A equipe aqui está bem resumida, mas se compõe de muitas cabeças, muitas mãos para trabalharem num propósito do bem. Então, é realmente agradecer essa oportunidade. Muito obrigada. Como eu disse, nós temos também o depoimento, né, o apoio de alguns colaboradores que não puderam estar aqui. E agora nós vamos ouvir essa colaboração de um dos nossos parceiros, Masao Sugihara, ele que é coordenador da United Brasil e conselheiro da Universidade da Família. Ele deixou um recadinho para a gente. Aqui é o pastor Masao Sugihara, do Ministério Adoração e Adoradores. E Deus tem me tocado muito sobre essa questão da compaixão. E eu tenho pregado muito na igreja, até minha mulher fala assim, puxa, Masao, você só fala de compaixão, e ela já estava até cansada de ouvir tantas mensagens sobre compaixão. Ela é uma neuropsicóloga e ela foi para uma conferência internacional de neuropsicologia, onde estariam reunidos os bambambãs da área de neuropsicologia. Quando ela voltou dessa conferência, ela me disse assim, Masao, você não acredita o que eles estavam falando lá na conferência. Eu falei, o que eles estavam falando? Eles estavam falando sobre compaixão. Eles estão estudando uma terapia focada na compaixão. E eles estão mostrando cientificamente que a compaixão ajuda na resiliência contra a depressão, contra a ansiedade, ira, né, descontrole. Então, a compaixão ajuda muito a essa área emocional. E aí eu fui na internet para procurar o livro, né, do autor dessa teoria e digitei em inglês lá no Amazon, Compassion. E aí apareceu vários livros sobre compaixão. E, para minha surpresa, campeão de venda sobre compaixão é o Dalai Lama. Nossos budistas estão falando muito sobre compaixão. E nós que somos evangélicos, se você for procurar, você praticamente não vê livros sobre compaixão. E compaixão é uma das coisas fundamentais, essenciais na vida cristã. Quando a gente vê lá em Tiago sobre obra e fé, muita gente pensa que fé e obras, quando se fala nisso, em obras sobrenaturais, obras poderosas de sinais e maravilhas. Mas quando você vai lá no contexto, você vai ver que o contexto é um contexto de obra de compaixão. Olha só, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? E aí ele vai falar que tipo de obras. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, nitidamente, o
contexto aqui é de obras sociais, de obras de compaixão. E ele diz assim, assim também. Então, nessa maneira, desse modo, também a fé, se não tiver obras, que obras? Esse tipo de obras por si só está morta. Irmãos, compaixão não é um ministério específico da igreja. Compaixão é um ministério que cada cristão tem que ter na sua vida. É como se fé e obras caminhassem juntos. Não existe uma fé genuína sem uma obra genuína. E nós não cremos em salvação pelas obras, nós cremos em salvação pela fé. E aqui nós estamos falando de obras de compaixão. Quem tem uma compaixão genuína vai expressar isso em obras, e a sua fé vem acompanhada de compaixão. Deus abençoe vocês. Dando continuidade ao nosso assunto tão importante sobre, nós estamos, no geral, falando sobre o altruísmo, sobre o bem-estar, sobre fazer o bem, isso dentro do terceiro setor, como nós que estamos aqui, todos somos envolvidos. Nós vamos falar um pouco, ouvir um pouco, esse nosso amigo que está há tanto tempo nessa caminhada, o José Antônio Guedes, mais conhecido como Guedes, o Guedes que é hoje presidente da Pestalozzi, ele que é treinador de esportes paraolímpicos e, inclusive, medalhista no Rio 2016. Ele vai estar compartilhando conosco agora, dentro do nosso tema, o bem social em tempos de pandemia. Olá, é um prazer estar com vocês, falando um pouquinho sobre o terceiro setor e, principalmente, a atuação e intervenção das entidades que se organizam na defesa de direitos de pessoas com deficiência intelectual, como é o caso da Associação Pestalozzi, que agora, em junho, completou 46 anos atendendo pessoas com deficiência. A nossa organização ela surgiu a partir da necessidade que as famílias tinham de colocar os seus filhos para estudar, ainda na década de 70, e atualmente nós atendemos mais de 900 pessoas com deficiência intelectual, síndromes e múltiplas, em alguns projetos, como, por exemplo, desde a estimulação precoce, o atendimento a crianças autistas, até a colocação no mercado de trabalho. Para isso, nós perpassamos por setores como a saúde, a educação e a capacitação profissional. Nós entendemos que o ser humano, a pessoa com deficiência, ela necessita de oportunidades para que a inclusão ela aconteça de fato na vida daquela pessoa. E nesse momento que nós estamos passando atualmente, que o mundo todo vive, essa crise de pandemia, ela veio para transformar ainda mais as pessoas para melhor. Ou seja, os seres humanos, nesse momento de pandemia, estão se tornando mais humanos. Elas conseguem enxergar a necessidade de colaboração e ajudar aqueles que estão mais necessitados. Então, muitas famílias, nesse período, tiveram a ajuda de inúmeras pessoas. Só que, por muitas vezes, essas famílias, a população em geral, você que está aí em casa, você quer ajudar, mas você não sabe como. E aí, nós surgimos exatamente nesse momento. Nós temos uma organização que é primordial para isso tudo, né? Que é o Social Retorno. Ela surge para suprir essa lacuna. Você que está em casa, que quer contribuir, mas não sabe como, porque por muitas vezes as pessoas acham que ajudar numa organização é só ajudar financeiramente, e não é. Existem muitas formas. Eu estou gestor, estou presidente da Associação Pestalozzi de forma voluntária já há quase 3 anos, na diretoria há 6 anos, né? E contribuo lá cotidianamente, mas não preciso dar dinheiro. Eu retribuo a entidade a qual me acolheu há mais de 10 anos como profissional, como professor. Eu estou retribuindo um pouquinho do que ela me ofereceu através de um trabalho voluntário, que é o que vocês podem fazer. Então, as entidades de terceiro setor, elas não necessitam apenas de dinheiro, elas necessitam também de orientação, de ajuda. Então, você que está em casa, em diversas áreas, vocês podem ser importantes nessas organizações, doando um pouquinho do seu conhecimento para essa organização, que, indiretamente, aqueles mais necessitados, as pessoas que mais precisam, irão ser beneficiadas nesse momento. Então, o grande desafio da humanidade pós-pandemia do Covid
é transformar essa sociedade em uma sociedade mais humana, onde as pessoas que mais necessitam tenham oportunidades para mostrarem todo o seu potencial, todo o seu crescimento. E aí, futuramente, nós teremos um mundo muito melhor do que o que nós temos hoje. Com certeza. Na verdade, a Social Retorno também trabalha muito a cultura do voluntariado. Quando você diz, estou presidente e sou voluntário, isso quebra alguns paradigmas que as pessoas pensam que o voluntário é só aquele que pode fazer um trabalho manual, alguém que vai lá ensinar um curso de bordado ou cozinhar numa ação, mas todos que são da diretoria de uma instituição no terceiro setor, é bom lembrar isso, são voluntários que estão doando o seu tempo, o seu conhecimento, para que aquela instituição tenha um bom trabalho. E a Social Retorno tem trabalhado, tem um sonho e tem realizado esse sonho em gerar essa cultura do voluntariado mais ainda, mais forte nesse momento de pandemia. Quando eu fui procurado para formalizar uma parceria com a Social Retorno, de primeiro eu já aceitei o convite, porque a Social Retorno ela vem para suprir uma lacuna, que é o quê? Nós que estamos voluntários de uma organização, nós precisamos que outras pessoas também dediquem um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento. Às vezes não precisa nem sair da sua casa. Você tem um determinado conhecimento numa área e você não sabe como contribuir. Então, a Social Retorno ela vai fazer esse elo de ligação entre as entidades que estão necessitando de uma determinada ação com as pessoas que estão aí fora. A população brasileira ela tem uma característica muito bacana que é de se autoajudar. Mas as pessoas hoje elas precisam ajudar aquelas que mais precisam, aquelas que realmente estão organizadas. E a Social Retorno já faz esse levantamento e já vai fornecer para vocês que estão em casa quem são essas organizações que estão trabalhando aí há 20, 30, como é o caso da Associação Pestalozzi de Goiânia, 46 anos como entidade do terceiro setor. É quase meio século de sobrevivência numa sociedade que poderia ter sido melhor, mas vai se tornar melhor porque a Social Retorno vai ajudar você que está em casa e a entidade que precisa, assim como as demais entidades do terceiro setor, que todos nós somos, por trás, somos co-irmãs em prol de um projeto muito maior. Muito obrigada, Guedes. Muito bom ouvir alguém que tem experiência, que sabe o que dizer para a gente nessa área. Que a Pestalozzi continue por mais meio século ajudando aqueles que têm essa necessidade. E com o apoio da Social Retorno, a gente fazendo essa ligação entre o voluntário, entre aquele que está doando tempo ou aquele que quer fazer também o investimento financeiro, né, que é o investidor social, ligando ele à Associação Pestalozzi e a todas as outras instituições que já estão conosco e aquelas que ainda virão. Eu vou fazer aqui os meus agradecimentos, não em nome da minha pessoa, da diretoria da qual eu componho, mas eu vou fazer aqui um pedido em nome das mais de 900 crianças, adolescentes e adultos que nós atendemos na Associação Pestalozzi. Venham fazer parte da nossa rede, você vai ser muito importante para todos nós. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento, bem devagar, outra vez. Eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você, fazem esquecer que eu não posso chorar. Voltando aqui, vamos continuar conversando com os nossos convidados. Agora, o Tércio vai estar falando um pouco mais para a gente acerca de fazer o bem, né, do altruísmo e também da plataforma. Boa noite. Quero agradecer você que está nos escutando, que está participando também dessa mesa, né? Alguns aqui com os comentários no YouTube, Instagram. Eu queria falar um pouco a respeito desse projeto Social Retorno.
Quando nós falamos a respeito do altruísmo, todos aqui são voluntários, né? Fazem isso há muito tempo, e a gente sempre quis fazer algo a mais. Por quê? Porque a gente sabe que, por mais que a gente se esforce, ainda continua existindo a necessidade. Então, às vezes, a gente tem um sacrifício maior, a gente faz uma doação, mas quando vence aquele ciclo, uma semana, um mês, existe uma recorrência de necessidades, né, de despesas. E aí, sim, a gente percebeu que a gente tinha que fazer algo diferente do que já existia. Então, sempre quando a gente vai iniciar um projeto, a gente tem que pensar em um problema que a gente vai resolver. Então, quando a gente fala de produto ou serviço, a gente está falando em resolver um problema da sociedade, atender uma necessidade humana. E o que a gente percebeu era que existia alguns gaps no terceiro setor e que, no primeiro momento, a gente não sabia como resolvê-los. Foi quando surgiu a ideia de uma plataforma. E por que uma plataforma? Porque a plataforma é um meio de conectar os agentes do terceiro setor. Nós falamos aí investidor social, nós temos os voluntários e nós temos as entidades, são aquelas que já realizam o serviço para a sociedade. Então, como ajudar esse terceiro setor? Então, primeiro ponto, trabalhar na prestação do serviço. E quem faz a prestação do serviço para a comunidade? Justamente as entidades. Então, sempre quando a gente vê um portal de doação, sempre quando a gente vê um movimento para arrecadar alguma coisa, para entregar para o terceiro setor, ele para aí. Ele pega esse recurso, geralmente financeiro ou material, às vezes até patrimonial, e entrega para essa entidade. E a entidade segue o caminho. O que a gente percebeu? Que a gente precisava trabalhar toda a cadeia, desde das pessoas, do investidor social, que é a pessoa física, a pessoa jurídica, dos voluntários, inclusive as entidades. Por quê? Quando nós entramos nas entidades, nós conseguimos prestar um relatório melhor, uma transparência melhor, nós conseguimos contribuir para que essas entidades possam ter um trabalho mais eficiente. Se eu faço um trabalho mais eficiente e eu tenho uma capacidade instalada, o que isso me traz? Eu consigo atender mais pessoas com aquela capacidade que eu tenho. E se eu sou mais eficiente, provavelmente eu sou mais eficaz. O que isso significa? Significa que, de repente, uma pessoa que passa, durante a sua vida, por 7 ciclos, 7 programas ao decorrer da sua vida, ele reduza esses programas para 5, para 4, porque a eficácia é melhor do programa. Trabalhando em rede, conectando também as entidades, conversando entre si, trazendo soluções comuns. E aí, esse era o gap que a gente tinha interesse em resolver. Mas como fazer isso? Como operacionalizar isso? Uma pergunta que a gente teve que dar resposta também, né, Elis e Sônia. E quando a gente foi ver os motivos que as pessoas, às vezes, não contribuíam, a gente percebeu que, às vezes, existe uma dificuldade, existem algumas barreiras para a pessoa contribuir. Por exemplo, uma pessoa não vai comprar uma cesta básica e, de repente, entregar na comunidade. Ela não conhece as pessoas, ela, às vezes, está correndo risco. Então, nós percebemos que nós precisaríamos tornar o processo fácil. Quando nós tornamos aquilo fácil, sem barreiras, com maior volume, com maior frequência, as pessoas contribuiriam. E foi aí o primeiro conceito da plataforma, um jeito fácil de fazer o bem. Não parando aí somente, a plataforma continua no processo de altruísmo, e aí a gente percebeu também que a gente precisava capacitar tanto aquele que quer ser voluntário, aquele que está querendo ajudar, quanto aquele que presta o serviço. Então, nós temos na plataforma um ambiente EAD, ensino à distância. Um ambiente de prateleira, existirão vários cursos, inclusive a gente estará inaugurando daqui 15 dias essa plataforma. Você vai poder entrar, vai poder escolher seus cursos, fazer no horário que você escolher, no horário que você pode, e desfrutar, né, de toda essa riqueza que nós teremos nessa plataforma. Não somente a pessoa física, mas também as entidades, programas de capacitação, consultoria, é o que nós faremos para as entidades, o acompanhamento na prática, questão de documentação, questão dos recursos governamentais, enfim, tratando também
dessa capacitação e do acompanhamento. Fala para a gente um pouco, Tércio, sobre o diferencial do aplicativo, porque nós que trabalhamos no terceiro setor já sabemos, assim, existem plataformas muito bem-sucedidas que estão trabalhando a capacitação ou a captação, mas a Social Retorno tem o diferencial de tentar reunir todos os serviços, né, em uma só plataforma com o aplicativo, que vai estar nas mãos da pessoa física. Aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Bem lembrado, Elis. Então, nós temos um jeito fácil de fazer o bem. E a gente percebeu que, para ser um ambiente agradável, né, a plataforma nunca se propôs a ser simplesmente um site de doação. Nós, na verdade, desenvolvemos um ambiente de pertencimento. Então, a plataforma não é simplesmente para você chegar, fazer a recarga das suas moedinhas do bem e direcionar essas moedas para aquelas entidades que você tem afinidade, enfim, as causas que você apoia. Então, se a gente quer criar um ambiente de pertencimento, a gente trouxe todas essas oportunidades. Quais são elas? Trabalho voluntário, ações sociais, a parte do investimento social, pessoa física ou pessoa jurídica, e também o acesso às entidades, que você tem um relatório das entidades, você tem as redes sociais, você tem todas as informações, as fotos dos programas, os horários de visita, porque um dos diferenciais da nossa plataforma é ser regional. Nós acreditamos que, quando nós estamos próximos, esse contato visceral, né, nós estamos no mesmo ambiente, a pessoa que contribui, ela vê o resultado do seu investimento. Ela pode presenciar, não é simplesmente você saber que aquilo aconteceu, mas você faz parte. Aquele é um seu projeto. Então, quando nós mudamos essa mentalidade, a gente fala da cultura de doação. O que é isso? Não é simplesmente um desencargo de consciência. Não é simplesmente eu fazer por outros motivos, mas fazer porque é para mim. É meu projeto. Então, se é meu, eu faço com frequência, eu me planejo, né, eu me disponho e eu faço esses investimentos. E o aplicativo na mão, ele faz a diferença do dia a dia, né? Porque quando você entrar nas mídias da Social Retorno, quando você começar a dar uma volta ali, passear pelo nosso site, você vai compreender como funciona o aplicativo, né? E a gente nota hoje, como o Sonis falou, né, a gente está aqui, todo mundo está assistindo a live, mas todo mundo já está olhando outra coisa, o celular está na mão, e o aplicativo na mão, todos os dias ali, você tem a oportunidade de conhecer uma instituição, de fazer a sua doação, de fazer a sua recarga de moedinhas, né, que a gente está chamando de moedas do bem, e colocar na instituição que você quer, de aprender na mão ali, tudo ao seu alcance, todos os dias, todas as horas. Por isso, a gente vê uma facilidade no uso do aplicativo, não é? E o terceiro ponto da plataforma é do seu jeito. Nós não estamos aqui forçando ninguém, né? Nós estamos aqui convidando, porque cada um tem a sua disposição, tem a sua disponibilidade de recurso, e essa pessoa pode fazer essa contribuição com recurso financeiro ou com tempo. Então, é importante isso, um ambiente simples, um ambiente completo e um ambiente que eu faço do meu jeito. É outra característica da nossa plataforma também. Você falou das moedinhas do bem, é uma grande brincadeira. Quando a gente fala em investimento social, logo a gente lembra de bolsa de valores. Então, a gente quis fazer essa brincadeira. Então, você vai lá, né, seleciona o plano, se você quer fazer uma doação avulsa, ou se você quer pagar todo mês, né, fazer aquela contribuição, e aí você, quanto mais você doa, mais moedinhas a Social Retorno acrescenta para você também. Não é proporcional. Eu coloquei R$20, tantas moedinhas. Quanto mais você doa, mais a gente acrescenta. E o que você faz com essas moedinhas? Você vai entrar, você vai conhecer as causas, né? Nós temos 7 causas na nossa plataforma. Não vou falar, eu quero que você entre e descubra quais são. Nós temos as categorias, que são homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes. E nós também temos
as instituições. Você pode entrar individualmente, conhecer cada instituição e pode escolher da forma que você vai doar, ou por categoria, ou por causa, ou diretamente aquela instituição que você já ajuda. E, de repente, ela está na plataforma e você pode, então, direcionar as suas moedinhas do bem para fazer o bem para essas comunidades que são atendidas, através da entidade e da Social Retorno também. Obrigada, Tércio. Agora a gente vai dar um tchauzinho, né? O Sones vai ainda despedir, o Tércio também vai falar um pouquinho mais para a gente. E nós vamos entrar agora com o link de um outro colaborador nosso que não pôde estar aqui, que é o Marcelo Baiocchi. Ele que é hoje representante da FEComércio, né? Ele que está à frente da FEComércio, e ele deixou um recadinho para a gente. Neste momento de pandemia, a gente tem visto cada vez mais pessoas precisando de ajuda. Seja uma instituição filantrópica, sejam pessoas que estão em estado de morador de rua. E, às vezes, nós não sabemos como devemos fazer isso. Mas o Social Retorno, que é uma plataforma inovadora, vai permitir que pessoas que desejam ajudar e as que precisam ser ajudadas se encontrem. Quero aqui parabenizar pela iniciativa e desejar que Deus esteja abençoando cada vez mais essas pessoas que estão dispostas a ajudar o seu próximo. Então, voltando aqui para a gente ir já para o encerramento, né, da nossa live, desse momento gostoso que nós tivemos aqui de conversar um pouco sobre o terceiro setor, sobre altruísmo, sobre era digital e sobre a plataforma do bem, a Social Retorno. É um prazer estar aqui. E a gente vai encerrar a live, mas nós temos muito lá na plataforma, lá no site. Você entra e o mundo de doação, o mundo de voluntariado, o mundo de altruísmo estará à sua disposição a partir de hoje, desse lançamento. Nós estamos muito felizes por isso. Tércio, quer falar um pouquinho mais para a gente? Encerrando, né? Encerrando. Que pena. Uma live tão gostosa, né, com pessoas... Depois o Sones ainda vai falar um tchauzinho para a gente. Pessoas agradáveis, né? Um time de pessoas muito competentes. E a principal característica da equipe, brilho no olho. É só gente que é apaixonada em fazer altruísmo. Para encerrar, eu queria dizer para você que a Social Retorno, nós não temos uma missão, nós temos um propósito, que é empoderar pessoas a fazer o bem. Nós queremos trazer à sociedade, assim como o Marçal colocou de uma forma brilhante, a questão da compaixão, né, que está sendo utilizada como um tratamento contra a depressão, ansiedade, e nós entendemos também que a gente falou da entidade, nós falamos do trabalho voluntário, mas principalmente para a sociedade. Nós acreditamos que, trazendo a sociedade para perto, para fazer o altruísmo, o bem é uma moeda que nunca volta vazia e também nunca volta na mesma proporção. Então, quando a gente faz o bem, isso é um ciclo virtuoso, onde cada vez a gente faz mais e onde cada vez fazer o bem nos faz bem também. Muito obrigada, Tércio. Sones? Bom, o meu recado é para você. E aí eu quero falar olhando nos seus olhos e eu quero falar para o seu coração. Eu acredito na Social Retorno. Acredite você também. Venha, você que é instituição filantrópica, você que é dos movimentos sociais, você que tem alguma necessidade, você que quer uma forma inovadora de captar recurso, e você que quer ser voluntário, que quer ajudar de alguma forma, e quer doar, que quer contribuir com recursos financeiros, com bens, com qualquer coisa que seja, venha para a plataforma. Acredite você também. E muito obrigado por iniciarmos esse projeto. Obrigada, Sones. Nós estamos muito gratos por todos aqueles que participaram conosco de alguma forma, que são colaboradores. Nossos agradecimentos à nossa equipe, a equipe que trabalhou produzindo, né, tudo, assim, as equipes que estão de trás, a equipe que está de trás das câmeras ali agora, né, aqueles que vieram prestigiar, que puderam vir aqui. Nós estamos no Teatro Sesc.
E nosso agradecimento ao SESC, né, ao Marcelo Baiocchi também, né, que nos cedeu esse espaço, né, para este momento. O nosso agradecimento à Josi, nossa contadora do Terceiro Setor do Coração, a Cleima, assistente social da plataforma Social Retorno, ao Lucas, ao Felipe, também o Estúdio DN, e a todos, aqueles que acreditam e que estão, de alguma forma, pertencendo. O nosso desejo é que você pertença junto conosco, junto com a causa que você defende, com a causa que você ainda vai conhecer e vai defender junto conosco. Nosso chamado é para o empresário como pessoa jurídica, é para o empresário como pessoa física, é para a dona de casa, é para aquele que tem algo a ver com alguma causa, por exemplo, aquele que tem uma pessoa com uma necessidade em casa, ou que ele mesmo tem uma necessidade. O nosso convite para a plataforma Social Retorno é para todos aqueles que se enxergam como cidadão e que sabem que fazer o bem faz bem. Seja muito bem-vindo à Social Retorno. Boa noite a todos. Muito obrigada. Nesse tempo, quantas coisas passam em meus pensamentos. Repensando sobre aquilo que realmente é importante, às vezes bate uma vontade de envolver em algo que me inspire outras pessoas. Um projeto de vida, algo maior para pertencer. E me pergunto, quem disse que fazer o bem precisa ser difícil? Encontrei a Social Retorno, uma plataforma que me ajuda a fazer doações, trabalhos voluntários, participar de projetos e ações sociais. Tudo no mesmo lugar, tudo conectado, um jeito fácil de fazer o bem. Venha para a plataforma, baixe o app e faça do seu jeito. Toda boa ação gera resultados incríveis. Pertença a este propósito: empoderar pessoas a fazer o bem. Social Retorno.